nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais. É uma questão que muitos nem cogitam. Muitos nem pensam que são seres espirituais. Eles estão focados no físico e na mente. O mundo de hoje foca o homem nesses dois pontos, no preparo intelectual e no físico. São os dois cuidados do homem atual. E ele acha que essas partes constituem o homem. O homem é constituído de mente, com o seu emocional e seu psicológico, e o corpo, seu físico, com seus órgãos. Basta. E isto vai carregar uma conclusão. O homem, com esse aparato aí, ele tem um fim. E quando ele chega no fim, ele vai para o pó. Se ele é intelectual, ele diz, vou me tornar uma poeira cósmica. Se ele não é intelectual, eu vou virar lama. Tem essa distinção. O intelectual vai virar poeira cósmica, luxuoso, né? O outro pobre vai se enterrar, vira lama. E acabou o homem. Encerrou o ciclo do homem. Isto vai levar a resultados psicológicos profundos no homem. A perspectiva de tristeza, a perspectiva da angústia, a perspectiva da loucura. Pois realmente a vida não tem significado. Para por aí. Todo o labor do homem, toda a conquista do homem termina neste final. Olhando a partir dessa perspectiva física do homem e intelectual do homem. Mas o homem tem algo dentro dele que é eterno, que tem que ver com a eternidade. Tem que ver com a eternidade. O homem é espírito. O homem tem um espírito dentro dele. E esse espírito não concorda com a teoria do homem, que o homem desaparece, que o homem vira poeira cósmica, que o homem vira lama. Esse espírito fala de uma voz que está dentro do homem, que clama. Algo que parece dizer, você tem uma eternidade dentro de você. É esse ser espiritual que está dentro de nós que faz esse clamor. Agora temos que saber que somos espirituais. E que o espiritual deve dominar o mental. E o mental vai dominar o físico. E quando nós percebemos que somos seres espirituais, nós vamos ver que tem uma batalha espiritual se travando no aqui e agora. Tem uma batalha espiritual. Um quer ver a nossa vitória. Um quer nos dar eternidade. O outro quer ver a nossa destruição. Então nós vamos ver os apelos dessa batalha. A gente vai ver os apelos nessa batalha. Um apela para a construção, edificação do homem. Outro tem uma finalidade com o homem: matar, roubar e destruir. A esse nós vamos chamar o adversário. O adversário quer dizer o diabo. Ele quer cumprir a missão dele no homem: matar, roubar e destruir. Porque ele sabe que o fim dele está próximo. E agora estamos
nos últimos dias. E ele sabe que o fim dele está próximo. E ele vai atacar o homem. Vai atacar o homem com todos os apelos da carne. Vai atacar o homem com todos os apelos intelectuais e emocionais, para levar o homem à destruição física, psicológica, emotiva. E é por isso que nós vemos neste mundo tantos casos de depressão que levam muitas pessoas a doenças psicossomáticas e levam outros tantos ao suicídio. O inimigo vai arrumar formas para desviar o homem das condutas boas. Vai levar o homem para apreciar muitas coisas que destroem o físico, como a bebida, as luxúrias da vida. Ele quer destruir o homem. Ele vai atacar também o intelectual. Hoje, tantas cenas, tantos filmes, tantas figuras que conduzem o homem a um nível baixo de conduta. É uma obra do adversário. Do outro lado, tem aquele que quer ver a construção do homem, que vai colocar diante do homem pensamentos altos, pensamentos elevados, querendo para o homem que ele se estabeleça em altos padrões de vida, de dignidade, de conduta. E isto com recompensas para a saúde, recompensas para a sua mente, bem-estar para a sua família, bem-estar para o seu ambiente. São as duas forças adversárias que incidem, uma querendo derrubar o homem, outra querendo levantar o homem. Então, o foco que está aí é a espiritualidade do homem. O homem é um ser espiritual. Essa é a essência real do homem. O homem verdadeiro é o homem espiritual. Mas agora, esse caminho espiritual é um caminho que deve ser edificado. Deve ser edificado. Ele deve ser construído. E como o homem vai construir? Ele tem que achar as bases para a construção desse homem espiritual. E a maior base para a construção desse homem espiritual é as Escrituras Sagradas. Está lá. Está lá. E essa Escritura Sagrada, ela tem um segredo que poucos descobriram, que vamos chamar a chave de Davi. Pois as Escrituras Sagradas, ela diz que a letra mata. Se nós ficarmos somente na letra, nós vamos estar sujeitos a quê? A um atalho chamado interpretações de homens. É aí que vamos cair num grande abismo, onde as Escrituras diz que temos a candeia brilhando, mas não com o óleo divino. Temos a candeia brilhando, mas com a força do homem, com a sabedoria do homem, com o talento do homem. Isto vai trazer no final um triste resultado. E Jesus contou
uma história sobre isso. Ele falou a história das virgens. As virgens são pessoas puras, pessoas que querem bem, pessoas que estão com as escrituras sagradas, a mesma escritura sagrada na mão. Porém, entre as virgens, Jesus fez uma diferença. Uma tinha o óleo do Espírito Santo. Lê as escrituras baseada na orientação do Espírito Santo. Conforme as escrituras diz, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esta é a chave de Davi. Esta é a grande descoberta de Davi. É o que em Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos as igrejas vivas. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o endereço do Espírito Santo. Temos que ouvir o que é que ele diz para nós. Paulo fala sobre isso. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Vós sois o templo do Espírito Santo. Por isso, que como templos, que como igrejas, nós devemos estar atentos a que o Espírito diz. E o Espírito somente diz, o Espírito somente pode falar a nós através da leitura e meditação das Escrituras Sagradas. Essa é a fonte de onde o Espírito bebe e pode passar para nós a voz de Deus. É o grande aprendizado, é o saber ouvir a voz de Deus. A humanidade tem que aprender esta lição, saber ouvir a voz de Deus. Moisés passou 40 anos na vida aprendendo na escola dos homens. E, após esse período, ele tentou fazer a libertação do povo. Resultado, fracasso. Toda a sabedoria que ele tinha aprendido durante os 40 anos não foi eficaz. E ele teve que bater em retirada. Perdeu o cargo de ser o príncipe do Egito. E foi morar 40 anos no deserto. Mas durante aqueles 40 anos, perguntando o que sucedeu, o que ele fez de errado. Um dia, ele aprendeu a como ouvir a voz de Deus. E a partir dali, a partir daquela sarça ardente, a sua vida mudou. Ele começou a andar no poder de Deus. Ele viveu mais 40 anos só no poder de Deus. O homem que sabe ouvir a voz de Deus. É isso que em nossos dias nós temos que aprender. A ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A ouvir o que o Espírito diz a nós. Quando? Nos momentos que nós estamos lendo as Escrituras Sagradas. É ali que devemos estar atentos. Pois ali o Espírito tem condição. Nós abrimos caminhos para o Espírito falar a nosso espírito. Pois o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Por isso que o homem é um ser espiritual por excelência. Deus pode falar com o homem através do espírito do homem. A Escritura diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora ele tem que aprender este caminho. Somente através deste caminho nós deixaremos de dar cabeçadas e andar em voltas. Mas temos que aprender este caminho. O caminho de como ouvir a Deus. Descobrir que nós somos seres espirituais. Nós temos dentro de nós a lâmpada do Senhor. E é através dessa lâmpada que é o nosso espírito que nós vamos pegar as percepções de Deus para dirigir o nosso intelecto
Esse nosso intelecto vai dirigir o nosso corpo. Esse nosso intelecto vai fazer os planos para a nossa vida. Mas quando ele for alinhado pelas revelações, pela voz de Deus, aí obteremos o sucesso. Entraremos no programa de Deus. E quando nós entrarmos no programa de Deus, o inimigo com seus ataques não terão mais força sobre nós, pois andaremos com Deus. Deus é por nós, pois andaremos com a força da sua palavra. E quando Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Esta é a pergunta que Paulo coloca. Se você está com Deus, se você está envolvido com a palavra dele, se você está envolvido ouvindo as orientações de Deus, estas orientações serão como um escudo em seu entorno. E os dados informados do maligno não vão te atingir. E Jesus acrescentou uma outra coisa. Quando você aprender a ouvir a voz de Deus, a meditar na palavra de Deus, descobrir que você é um ser espiritual, que você tem dentro de si o seu espírito, que é a lâmpada do Senhor. E você começar a meditar, ouvir a palavra de Deus e conservar essa palavra dentro de você. Jesus diz que eu e meu Pai viremos fazer morada dentro de você. Quer dizer, você vai ter Deus agora dentro de você. Não mais com você, mas agora Ele estará dentro de você, fazendo morada em você. E essa é a função do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, o mundo não conhece o Espírito Santo. Nunca ouviu, mas vós o conheceis, pois o Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Olha a grande diferença. Por meditar na palavra de Deus, por conhecer a palavra de Deus, por pensar na palavra de Deus, por andar com a palavra de Deus, por viver dentro da atmosfera da palavra de Deus, como o peixe vive dentro da água. Você vai passar para um novo estágio com Deus. Jesus disse, se a minha palavra estiver em vós, viver dentro de vocês, eu e meu Pai viremos e habitaremos dentro de você. Então o Espírito Santo vai fazer morada em você. Você vai ser a casa do Espírito Santo. Você vai ser o endereço do Espírito Santo. E agora? E agora? Você vai ter poder sobre toda a força do inimigo. Agora você vai usar uma outra autoridade que lhe foi concedida, o nome de Jesus Cristo. Ele falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês só poderão fazer alguma coisa comigo. E como nós estaremos com Jesus? Quando nós usarmos o seu nome. Aí seremos representantes dele aqui na terra, autorizados por ele. Pois agora temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque temos a palavra, vivemos na atmosfera, no ambiente da palavra. Então, ele e o Pai vêm habitar dentro de nós. E quando isso acontece, nós nos tornamos novas criaturas, filhos de Deus aqui nessa terra. E então, nos é dado o direito de usar com poder o nome de Jesus Cristo. Contra o quê? Contra toda a força do inimigo. E Jesus disse, eu te dou toda a força sobre a força do adversário. E quando você falar no nome de Jesus Cristo, esse adversário terá que ajoelhar-se diante desse nome e terá que bater em retirada. Eis o poder que é concedido a você. É uma boa nova, não é? É bom saber. Eu não sou meramente carne, eu não sou meramente intelectual, mas eu sou um ser espiritual. É agora um ser espiritual apoderado, cheio de poder. Porque o Espírito de Deus vive em mim.
E quando o Espírito de Deus vive em mim, eu me torno uma nova criatura. Uma nova criatura do quê? Uma nova criatura que agora tem consciência de participar do reino de Deus aqui na terra. Participar do reino de Deus no aqui e no agora. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Nós somos seres espirituais apoderados, pois o Espírito Santo habita dentro de nós. E temos autoridade do nome de Jesus Cristo. Somos representantes dele aqui na terra. Nós vamos agora no nome dele. Somos embaixadores dele. Em Apocalipse diz: vós sois reis e sacerdotes do Altíssimo. Eis que posição nós somos colocados diante dos olhos de Deus. Somos colocados como reis e sacerdotes. Alta posição, né? Que privilégio nós temos. É uma boa nova, né? Somos seres espirituais apoderados por Deus.